Fala parceiros e parceiras do Pouca Mídia, Banana aqui mais um vídeo. E hoje eu vou falar, na minha humilde opinião, qual é o maior clássico do futebol brasileiro. Bom, eu selecionei 8 clássicos e apesar de todo mundo já saber quais são os 3 primeiros, eu vou falar de todos. São eles: Remo e Paysandu, o Repá; Bahia e Vitória, o Bavi; Clássico Rei Cearense, entre Ceará e Fortaleza; Atletiba, entre Coritiba e Atlético Paranaense; Flamengo e Vasco, que eu não sei como é o nome; Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista; Grenal, Grêmio e Inter; e Atlético Mineiro e Cruzeiro, que eu também não sei como é o nome. Bom, vou começar falando do Bavi. Sou baiano, torcedor do Bahia, eu vivo o Bavi, já fui em 4 ou 5 Bavis, então eu posso falar o que eu já vivi. Mas mano, Bavi é um clássico, o maior clássico do Nordeste, né? 2 das 3 maiores equipes do Nordeste. Só que sempre que tem jogo, pega fogo, tal, 2 equipes gigantes regionalmente. O Bahia nacionalmente, o Vitória já não posso dizer o mesmo. Mas o que pesa negativamente é o tamanho das equipes. O Bahia, modéstia à parte, é muito maior que o Vitória. Tudo que o Vitória tem, o Bahia tem mais. O Bahia tem dobro, bem mais estadual, mais triunfo, confronto direto, mais Brasileirão, mais tudo. Aí, apesar do Vitória ser uma equipe gigante, regionalmente e tal, acaba perdendo um pouco a graça porque não tem um equilíbrio de 2 rivais. Sempre que tem Bavi pega fogo, para o Nordeste, o Vitória já deu várias goleadas no Bahia, já foi campeão em cima do Bahia. Mas, o Bahia recentemente ficou uns 15 jogos sem perder pro Vitória, quase 4 anos, então pelo Bahia tá numa fase muito melhor, né? E ser bem maior acaba perdendo um pouco a graça do clássico. Outro clássico é o Repá, Remo e Paysandu. E eu quero muito ver um Remo contra Paysandu no Mangueirão lotado para ver como é que é. Os 2 maiores clubes do Norte, 2 torcidas apaixonadas. O que pesa negativamente pro Repá é a relevância dos clubes. O Remo tá na Série B, ficou um tempão na Série C, agora voltou pra Série B. E o Paysandu tá na Série C, é uma coisa que é chato, porque as 2 torcidas são apaixonadas, tal, 2 clubes grandes. Só que, nenhum dos 2 tá na Série A, os 2 têm mais de 10 anos que não jogam a Série A, acaba sendo um pouco ruim. Tanto que sempre que eu vejo que tem Repá, eu boto um pouco a mídia, tem Repá, jogo bom e tal, porque a maioria das pessoas não sabe, porque nenhum dos 2 tá na Série A, aí fica meio complicado. Mas sempre jogo bom, e se as 2 equipes voltarem pra Série A, seria fantástico ver um Repá na elite do Brasileirão. Clássico Rei Cearense, clássico que tem tudo para entrar entre os 5 maiores do Brasil em breve. Hoje ainda não, pela relevância, por 2 times que estão em ascensão. Hoje quando tem Ceará e Fortaleza, o povo já está começando a parar para ver. Quando teve na Copa do Brasil, eu vi muita gente que não é do Nordeste assistindo o jogo, mas por serem 2 equipes que estão em ascensão ainda, vou deixar fora do top 5. Não é nem o maior clássico do Nordeste, mas hoje em dia sem dúvida é o melhor. 2 equipes no mesmo nível, no mesmo patamar. Acho que isso é muito bom pro clássico. 2 times gigantes regionalmente. Fortaleza no G4, Ceará brigando por Libertadores. Os 2 têm mais de 1 milhão de torcedores. Então, um pouquinho mais pra frente, quando os 2 já estiverem acostumados a jogar Libertadores e tal, eu acho que sem dúvida Fortaleza e Ceará vai ser um dos melhores clássicos do Brasil. Mas hoje, por as equipes ainda estarem em atenção, vou deixar fora do top 5. O Atletiba é a mesma coisa do Bavi. Clássico bom, 2 times grandes, quando tem para a cidade, só que pelo Atlético ser muito maior, acaba perdendo um pouco a graça, não estão no mesmo patamar. Atlético Paranaense na Série A, brigando pela vaga na Libertadores. Coritiba bate e volta sempre, joga a Série B, vai para a Série A, desce e tal, aí acaba perdendo um pouco a graça. Atlético Paranaense sempre é campeão estadual, sempre ganha do Coritiba e acaba perdendo um pouco a graça do clássico. Por isso eu vou deixar de fora também. Mesmo caso do Flamengo e Vasco. Flamengo muito maior que o Vasco e acaba perdendo um pouco a graça do clássico. Esse clássico há 20 anos atrás era extraordinário. Vasco muito bem, Flamengo muito bem, 2 torcidas gigantes para o Brasil. Mas hoje em dia o povo fala, tem Flamengo e Vasco. Você vê pouca gente que não é do Rio parando para assistir o jogo, porque o Flamengo é muito superior. Além de ser maior, hoje em dia é muito melhor. O Flamengo brigando pelo título brasileiro e o Vasco no meio de tabela da Série B não dá. Então também pelo tamanho dos 2 clubes, vou deixar de fora. Top 3 todo mundo já sabia que era esse: Grenal, Atlético e Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras. Na minha humilde opinião, Corinthians e Palmeiras é o 3º maior clássico do país. 2 times grandes, sempre que jogam para um país, apesar dos jogos não serem tão bons ultimamente, 0x0, 1x0, jogo amarrado, sempre para o país, o povo para ver. São 2 times que têm muita torcida, quase 50 milhões de torcedores, e são do mesmo tamanho. Os 2 times têm mais ou menos o mesmo tamanho, mesma relevância e tal, então isso é muito bom. Só que tem mais rivais. O Atlético só tem o Cruzeiro como rival. O Grêmio só tem o Inter como rival. Então são só esses 2 times. O Corinthians e o Palmeiras, não. O Corinthians tem o Palmeiras como rival, principal rival. Mas também tem o Santos, mas também tem o São Paulo. Aí acaba diminuindo o valor de cada clássico. Porque se o Corinthians perde um clássico contra o Palmeiras,
Mas se ganhar contra o São Paulo, contra o Santos, tá de boa. Grêmio não, Grêmio é só contra o Inter, Cruzeiro é só contra o Atlético. Aí pro Corinthians e Palmeiras tem outros rivais, acaba sendo um pouco ruim para o derby paulista em si. Cruzeiro e Atlético na minha segunda posição. Vou ser direto logo. Cruzeiro e Atlético é um jogo muito bom para BH quando tem jogo. E antigamente parava o Brasil. Cruzeiro e Atlético em 2013 e 2014 era um absurdo. Mas hoje em dia, pelo tamanho dos clubes e pelo momento dos clubes, não tem mais tanta graça. Pelo tamanho dos clubes, por o Cruzeiro ser muito maior, tudo que o Atlético tem, o Cruzeiro tem mais. E pelo momento do clube. O Atlético está brigando para ser campeão da Libertadores e o Cruzeiro está brigando para não cair para a Série C. Se o Cruzeiro voltar para a Série A e bater de frente com o Atlético, pode brigar com o Grenal, mas hoje em dia não tem jeito. E em primeiríssimo lugar, não tinha como ser outro, Grenal, o maior clássico do Brasil e um dos maiores do mundo, não tinha como ser outro, né? Dois times são do mesmo tamanho, o Inter tem mais brasileiro, mas o Grêmio tem mais Copa do Brasil. O Grêmio tem mais Libertadores, mas o Inter ganhou o Mundial nesse século. Os dois são muito do mesmo nível e são os dois maiores clubes do Sul, né? Não só lá do estado do Rio Grande do Sul, os dois maiores times do Sul. O Sul tem quase 10 campeonatos brasileiros, maioria de Grêmio e Inter, os dois maiores clubes do Sul, então não tem como. Já se enfrentaram em Copa do Brasil, já se enfrentaram em semifinal de Brasileiro, lá em 88, que o Inter ganhou, passou para a final e perdeu pro meu Bahia. Já se enfrentaram em Libertadores naquele jogo fenomenal que teve 1 milhão de expulsos. Até a fase ruim. Hoje o Grêmio não tá na fase boa, mas o Inter também não tá bem, então não tem jeito. Além de que sempre que eles se enfrentam, apesar de todo mundo já achar que o Grêmio vai ganhar, sempre é jogo bom. Naquele jogo com o Abel, que o Inter tava muito bem no Brasileirão, e o Abel fez o Inter ganhar de virada o Grenal, foi fenomenal. E, pelo jogo ser bom, por ser os dois maiores clubes do Sul, pelo parar o Brasil, eu coloco o Grenal como o maior clássico do Brasil. Então foi isso, gente. Deixem um like no vídeo, o like ajuda demais. Deixa aí, por favor, não custa nada. Comentem aí o que é que você achou. Você acha que Grenal é o maior clássico do Brasil ou tem outro? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal, manda pros amigos e tamo junto.